bom estarem aqui. Vamos hoje falar de um assunto que pode despertar as maiores polémicas. É um assunto que tem recebido ou sofrido uma evolução muito grande nos últimos anos e que naturalmente tem opiniões ou desperta opiniões diferentes, quer de um lado, quer do outro. Muitos estudos têm sido desenvolvidos e nós vamos falar aqui de alguns resultados desses mesmos estudos. Que se procurarmos hoje, se falarmos com amigos sobre a sua ideia sobre o que é estar numa relação, as opiniões dividem-se e existem muitos tipos de relações. Hoje vamos falar sobretudo de relações afetivas entre homens e mulheres, o que não significa que nós não possamos até extrapolar este tipo de indicações para outro tipo de relações, inclusive de amizade. Vou pedir que vocês coloquem questões para que este live de hoje seja o mais quase cirúrgico possível, uma vez que não dá para falar deste assunto que é tão abrangente, então que seja alguma coisa que todos nós possamos partilhar e sobretudo que eu possa responder a algumas sugestões, dúvidas, problemas, indicações vossas. Este é um espaço vosso também, ok? Olá Bruno, como está? Então, olá Madalena, que bom por esperar alguns de vocês chegarem aqui. É bom ver-vos, é bom saber que vocês estão desse lado. É uma sensação muito agradável sentir esse vosso apoio e o vosso carinho que vem daí para cá. Podemos perguntar-nos o que é isso de relação, ou para que é que serve uma relação? E quando nós falamos de para que é que serve uma relação, o que é que nós estamos numa relação? E falamos de relações afetivas, não é? Para que é que serve estar numa relação? Estar numa relação tem vários propósitos, não é? Pode ser no sentido tradicional, pode ser para ter uma família, uma casa, aquela com um murinho toda à volta, 5 ou 6 filhos. Pode ser isso, pode ser para criar uma família, eu estou a brincar, mas pode ser para criar uma família, pode ser para sentir completo, sendo que essa se calhar é o maior engano que nós temos hoje em dia, é que nós precisamos de outra pessoa para nos sentirmos completos. Não é verdade, é mau para nós e é mau para outra pessoa. Ou pode ser também para magnificar as nossas experiências de vida, porque quando qualquer coisa é partilhada, é também magnificada. Imaginem alguém a assistir a um jogo de futebol num estádio e de repente uma equipa marca um golo. O que é que acontece com toda a gente? Toda a gente salta, toda a gente vibra. Aquela experiência de marcar um golo é multiplicada por milhares, não é? E uma coisinha que podia ser pequenininha, de repente é enorme. Agora imaginem o mesmo golo quando nós estamos a assistir a um jogo de futebol sozinhos numa sala, na nossa casa. Não é a mesma coisa, a emoção que se sente não é a mesma, não temos com quem partilhar essa experiência. Então, estar numa relação é também para isto. Estar numa relação também serve para nós nos sentirmos, também é uma forma de nós nos sentirmos acompanhados, não é? Porque a pessoa que está connosco é o companheiro ou a companheira, é aquela pessoa que nos faz sentir importantes, que se está ao nosso lado faz-nos sentir importantes, e isso colmata aquela necessidade básica do ser humano, desde que nasce e que nunca é saciada. Já falamos aqui antes que se tivermos fome ou se tivermos sede, na verdade nós podemos comer ou beber e essa necessidade desaparece. A necessidade de sentirmos importantes, sentirmos que somos significativos, que alguém gosta de nós, precisa de nós, está ao nosso lado, nos considera, nunca passa. Não é? Então uma relação serve para isso. Chegou a Carmen. Olá Carmen, olá Mónica, que bom estás aí, olá Pedro. Então, uma relação serve para isto tudo, não é? Mas hoje em dia as relações sofreram muitas transformações, como eu disse no início, e são vistas muito mais como serviços. As pessoas vão muitas vezes para uma relação à procura de uma experiência, à procura de se sentirem ligados, respeitados, que tenham ali alguém com quem partilhar os valores, alguém que os faz sentir especiais,
alguém que os faz sentir modificados, mas onde não há grande troca, ou seja, muitas vezes as pessoas vão para as relações simplesmente para receber e não para dar. Ora, isto tem muito a ver com serviços, não é? A nossa economia está organizada em serviços, nós prestamos serviços, nós sentimos satisfeitos quando nos servem bem. E realmente também fomos habituados, ultimamente, a que quando qualquer coisa não presta, nós podemos devolver. É satisfação total ou devolução, certo? E muitas vezes, ao transportarmos isto para os relacionamentos, nós não conseguimos ter relacionamentos duradouros. Pior, até podemos ter um relacionamento duradouro, mas ele não tem aquele aspecto que nós falávamos no início, não é? De magnificar as nossas experiências, de aumentar as emoções. Podem ser as negativas também, mas também são as positivas. De nos fazer a companhia, de nos ajudar a construir uma vida, a escrever uma história de vida diferente, a construir algo com alguém. Se vamos nesta ideia de serviço, isso não é possível, não tem campo onde frutifique, ok? Hoje em dia, o que é que nós queremos de uma relação? Muitas pessoas me perguntam como encontrar a pessoa certa para elas. Hoje em dia, esta é a grande pergunta, não é? Não é fácil escolher a pessoa certa e a primeira pergunta que nós devemos fazer é: existe mesmo a pessoa certa? Existe mesmo? Será que existe uma única pessoa que seja a pessoa certa para fazermos isto, para escrevermos uma história de vida, para construirmos, para magnificarmos a experiência, para partilharmos as coisas? Será que existe só uma pessoa certa? Isto muitas vezes deixa-nos muito inseguros, muito vulneráveis, porque de facto a escolha é tão grande, quer dizer, há tantas pessoas no mundo, como é que nós vamos encontrar a pessoa certa? E esta incerteza pode até gerar ansiedade, mais ainda pode gerar pouco empenho quando estamos numa relação, porque afinal de contas, se não está a dar certo, é porque não estamos com a pessoa certa. Este é o raciocínio que é feito e não é por aí, ok? O que é isso de pessoa certa? Eu vou-vos ler algumas coisas que uma senhora maravilhosa, que é a Esther Perel, vocês podem ver, Esther Perel, diz. Ela faz uma lista quase interminável daquilo que é para nós a pessoa certa, ou antes, aquilo que nós achamos ser a pessoa certa. Então, a pessoa certa será o nosso melhor amigo, ou a nossa melhor amiga, ok? Veja, o homem mais apaixonado, a mulher mais apaixonada que podemos ter ao nosso lado, a pessoa que nos desperta intelectualmente, a pessoa com quem queremos ter filhos, a pessoa com quem eu nunca mais na minha vida toda me irei sentir sozinha, a pessoa em cuja presença eu me sinto maravilhosamente bem, a pessoa que me faz sentir, enquanto mulher, cuidada, bonita, inteligente, que me dá um sentido de segurança, que me dá um sentido de estabilidade, com quem eu quero construir algo. É a pessoa, ao mesmo tempo, com quem eu vou ter vontade ou necessidade de ter aventuras, onde existe constantemente o deslumbramento, a descoberta, o mistério, a transcendência, o desconhecido. Bem, esta pessoa tem que ser fenomenal. Mas se nós encontramos, nós pensamos que encontramos, se encontrarmos esta pessoa fenomenal, então vai ser ainda mais fantástico, porque ela nunca vai olhar para mais ninguém, ela vai ser quase propriedade minha, neste caso. E isto também não existe, não é? É exigir demais de uma relação e exigir demais de uma pessoa. É claro que o que está aqui escrito está tudo certo, mas estas coisas não se encontram da primeira vez, nem da segunda. E se calhar é uma coisa que se cultiva. Algumas coisas não vão acontecer, ou não vão acontecer sempre assim, ok? Olá, Kenny, que bom estás aqui. Então, nestes relacionamentos, as coisas nem sempre correm bem, apesar de encontrarmos a pessoa certa, a Mr. Right. Na verdade, nós podemos encontrar pessoas parecidas connosco. E provavelmente é isso que para nós poderá ser entendido como a pessoa certa. Agora reparem, mesmo sendo pessoas parecidas connosco, nós às vezes temos dificuldade em lidar connosco próprios e, portanto, encontrar uma pessoa que seja parecida connosco vai fazer alguma
faísca, ok? E não é faísca da eletricidade, aquela coisa que gera a paixão, não é disso que falamos. Podem surgir problemas, claro que sim. Eu tenho aqui algumas perguntas e, por favor, partilhem as vossas, que é, por exemplo, desculpem, como é que têm mudado as dinâmicas relacionais nos últimos anos? Então, à luz do que eu já fui dizendo, reparem, se homens e mulheres são tão exigentes uns com os outros, ao mesmo tempo têm muito medo de escolher errado, o que tem acontecido nestes últimos tempos é que as pessoas evitam estar numa relação muito séria. Eu tenho encontrado vários jovens, mas não só jovens, mas muitos jovens que me dizem: namorar não, é muito cedo para dizer que somos namorados. Já estão numa relação há algum tempo, aquilo que nós consideramos uma relação afetiva entre duas pessoas, mas não se consideram namorados. Porquê? Porque isto vai exigir um compromisso muito grande. E ao surgir o compromisso, vai também surgir a hipótese ou a possibilidade de haver desilusão. Sim, aquela pessoa pode em algum momento não me fazer sentir importante, não me fazer sentir significativa, não satisfazer as minhas necessidades, todas aquelas que eu mencionei antes, como sendo da pessoa certa. Então, a primeira coisa que aconteceu de diferente nestes relacionamentos é que as pessoas procuram não estar comprometidas, não estarem demasiado dentro da relação. Agora reparem, se a pessoa não está demasiado dentro da relação, se vai para a relação para receber, qual é a hipótese desta relação se desenvolver? Quais são as probabilidades de sucesso de uma relação nestes parâmetros? Ok? Então, outra coisa que mudou nas relações nos últimos anos é que muitas vezes os conhecimentos começam online. E as pessoas vão conversando, mas aquilo que elas conhecem é muito pouco, é o aspecto da pessoa, eventualmente, e é aquilo que ela vai dizendo. E depois surge mais uma vez o medo do fracasso. E se eu vou conhecer esta pessoa e ela não corresponde à realidade? E se for uma perda de tempo? E se eu sair outra vez magoada disto? E quando é que nós devemos ir ao encontro das pessoas que conhecemos online? Então são muitas perguntas que, como isto é tão recente, não há propriamente uma cultura de como fazer isto, não é? E nós temos que confiar, nós temos que deixar-nos sentir vulneráveis e conhecer pessoas. Na verdade, nós gostamos de pessoas que são parecidas connosco e, portanto, a única forma é nós deixarmos-nos conhecer e conhecer a outra pessoa. E para isso precisamos de nos encontrar, precisamos de nos comunicar, precisamos de ser transparentes, precisamos de enumerar os nossos valores e procurá-los na outra pessoa. Ok? Olá, Anastácia. Aqui o Bruno Pereira a fazer uma pergunta. A relação entre pessoas de personalidades opostas é mais fácil do que de personalidades iguais? Ok. Falamos muitas vezes de pessoas com feitios diferentes. Eu gostava que vocês se concentrassem um bocadinho em pessoas com energia diferente. E o que é isso de energia diferente? Uma energia de uma mulher pode ser mais masculina. E hoje em dia, em que as mulheres trabalham, são independentes, são educadas, não precisam propriamente de um homem que as cuide, elas têm uma energia mais masculina. Não quer dizer que elas sejam homens, ok? Os homens, neste momento, também podem ter uma energia mais feminina, e não quer dizer que eles sejam mulheres. O que é que isto os leva a fazer? A divertirem-se mais, ou procurarem mais a diversão, a verem mais desportos na televisão, muito tempo, a procurarem amigos com quem possam passar tempo, simplesmente para se divertirem, porque é descomprometido e é fácil. Inclusivamente há homens que se podem viciar em drogas para ter um prazer muito fácil e por aí fora. E isto tem a ver com a energia feminina. Agora, não tem mal nenhum em ter uma energia feminina e uma energia masculina. O que ela tem é que estar em equilíbrio. E quando não está em equilíbrio, eu disse há pouco que as mulheres não precisam dos homens, não é? Para isto, mas precisam dos homens para tudo aquilo que nós já fomos dizer. E elas têm que aceitar isto. Não é aceitar, é querer. Okay? Da mesma maneira que os homens,
Muitos deles só se querem divertir e eles têm que aceitar, ou que perceber, ou que assumir que também precisam de uma mulher para construir, para escrever uma história juntos. Okay? E tem só a ver com isso. Portanto, quando pessoas de personalidades opostas estão juntas, se não têm personalidades, se não têm níveis de energia iguais, ok? Então as coisas correm melhor. O que afasta mais as pessoas é o que não têm em comum. É não ter nada em comum. E, sobretudo, não ter valores comuns. Porque se uma pessoa acha que certo é isto e a outra pessoa acha que esse certo, que a outra achava certo, é errado, então, de certeza absoluta que não há como escrever uma história que satisfaça as duas pessoas, ok? Mas a luta vai estar instalada. Então é difícil uma relação ter sucesso dessa forma. Não quer dizer que as pessoas não se adaptem, mas não têm a mesma satisfação que poderiam ter dentro de uma relação, ok? O que implica estar numa relação? Estar numa relação implica respeitar a outra pessoa como ela é. Há uma coisa muito interessante. Há uns anos atrás, eu ouvia que as pessoas diziam que quando alguém se enerva é quando nós de facto conhecemos essa pessoa. Não é verdade, sabem? Infelizmente, aquilo que nós trazemos e que mostramos durante uma discussão é a bagagem que nós trouxemos da nossa família de origem. Perante uma situação de stress, nós vamos reagir como vimos os nossos pais reagirem até aos nossos 7 anos de idade. Como os nossos pais reagiram, foi como viram os pais deles reagirem até aos 7 anos de idade. Como os pais dos pais reagiram em situações de stress, foi como viram os pais antes deles a reagir. Percebem? Então, quando nós estamos em situação de stress, nós ativamos o nosso sistema límbico, aquele cérebro ligado à sobrevivência, também ligado às emoções, é verdade, mas ligado à sobrevivência. Ou seja, nós entramos não numa função, não num plano de sermos quem somos na nossa essência, mas num plano de simplesmente lutar ou fugir com as armas que nos foram dadas, que nos foram mostradas. Então, nessa altura, nós não somos assim tanto nós. Nós somos nós quando nós estamos tranquilos, quando nós conseguimos conversar, quando nós conseguimos fazer atividades em conjunto, quando nós conseguimos partilhar experiências, quando nós conseguimos dar um abraço, quando nós conseguimos estar sem hormonas de stress. O que acontece com as hormonas de stress, além de ativar o tal sistema límbico, o sistema ligado à sobrevivência, é que o nosso neocórtex, que é o cérebro analítico, é aquele cérebro que nos permite olhar para uma situação e desvalorizar as coisas que lá estão erradas e nos permite afastar, adaptarmos o nosso comportamento para que tudo corra bem, adaptarmos, ajustarmos para que tudo corra bem. E isso é possível se nós conseguirmos pensar, se nós conseguirmos não reagir em stress, tal como os pais nos ensinaram. Não que eles quisessem, ok? Isto não foi uma coisa consciente. Também eles, naquela altura, estavam só a imitar comportamentos que podem vir, não sabemos de onde, lá atrás, ok? Nós podemos mudar isso, podemos. Podemos, quando estamos em situações de stress, prever que vai haver uma escalada do conflito. E se estiver a haver uma escalada do conflito, antes que o conflito se instale, nós podemos fazer um time out e sair da situação e dar-nos meia hora, ok? Engraçado, era exatamente a pergunta da Madalena Martins que eu estava a responder. Boa pergunta, Madalena, muito fixe. Podemos, mas não na reação. Estão a ver? Logo que nós dizemos, nós usamos o verbo reação, nós estamos a falar em alguma coisa que sai do nosso controle. Ação-reação, ação-reação, ação-reação. Alguém faz qualquer coisa e nós reagimos. Esta reação, parece qualquer coisa já não pensada, parece uma coisa automática. Não quer dizer que seja, mas parece uma coisa automática. E se é uma coisa automática e entramos no sistema límbico, então nós estamos a lutar ou fugir. Não somos nós. Nós precisamos de acalmar,
Precisamos de continuar a olhar para a pessoa que está ao nosso lado como o nosso companheiro, a nossa companheira, alguém com quem nós queremos escrever uma história. E sabem, quando escrevemos uma história, eu não sei se alguém já escreveu uma história, mas todos nós pelo menos escrevemos textos quando andávamos na escola, não é? Eu lembro do pior texto possível, que era quando nós chegávamos, principalmente no primeiro ciclo, quando nós chegávamos das férias e tínhamos que fazer uma composição sobre as nossas férias. Ok, dizíamos sempre a mesma coisa, não sei se vos acontecia a vocês, ou quando entrava uma nova estação do ano, nós dizíamos sempre a mesma coisa, nós nem nos lembrávamos e não tínhamos assim tanto para dizer, a verdade é que esse tempo já tinha passado, mas uma história entre duas pessoas é uma história que está a ser constantemente escrita, reescrita, escrevemos e depois pensamos, eu não gosto assim, vamos tirar e vamos mudar, mas esta história é escrita pelas duas pessoas. Portanto, comunicar é muito importante. Comunicar, fazer coisas juntos, terem coisas em comum. Lembram-se do que eu disse? Então, é muito importante esta escrita, reescrita, rever-se, parecia que ia funcionar, mas afinal não funcionou, vamos rever, vamos substituir. E é com isto tudo, é neste campo que se constrói uma relação. Ok? Olá Manuela, reparem, o que é que as mulheres quando estão a falar com os homens, mais as mulheres, e mais as mulheres porque as mulheres têm 2 centros de fala no cérebro, além de ter uma ligação entre os 2 hemisférios muito maior e portanto permite que haja a transmissão da informação de um hemisfério para o outro com maior velocidade e mais informação. Por isso é que as mulheres, por norma, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e os homens não conseguem, focam-se muito numa só tarefa. Muitas vezes, esta questão dos homens se focarem muito numa determinada tarefa faz com que as mulheres, por vezes, se sintam postas de lado, se sintam meio abandonadas, se sintam menos significativas e, portanto, menos amadas, não é? E isto pode gerar alguma frustração. Daí ser importante nós percebermos estas diferenças entre homens e mulheres, que não têm a ver com tal energia masculina e feminina, tem a ver com a parte fisiológica, a parte hormonal, a parte como nós somos de facto formados. Se nós fizermos isso dentro de uma relação a 2, nós podemos perceber homens e mulheres, energias masculinas e energias femininas, como é que elas, em termos hormonais, nos influenciam nas reações e podemos fazer com que a nossa relação seja muito mais satisfatória. As mulheres gostam muito de falar com os homens, e como disse, têm 2 centros de fala, e gostam muito de compreender o que sentem, como sentem, porque sentem, como é que as coisas devem funcionar, como é que não devem, e falam de tantos assuntos ao mesmo tempo, que para os homens, mais focados do que as mulheres, naturalmente mais focados, é difícil acompanhar. Muitas vezes as mulheres estão a falar e saltam de assunto para assunto, e elas dizem... já não estou a ouvir. E ela diz, não estás a ouvir porque não me ligas. Não é por isso, ok? Compreender as diferenças entre homens e mulheres, entre energias positivas e entre energias masculinas e energias femininas, faz com que nós possamos ajustar o nosso comportamento, possamos compreender melhor a pessoa que temos na nossa frente, possamos confiar mais, possamos... estar de melhor, vamos chamar boa vontade numa relação. Da mesma forma que quando nós vamos a um país estrangeiro, nós respeitamos as regras desse país estrangeiro, a forma de funcionamento desse país estrangeiro, e nós as adotamos como nossas quando lá estamos. Então, quando estamos numa relação com outra pessoa, é a mesma coisa. Nós precisamos de perceber quais são as regras de funcionamento dessa pessoa, o que é que a influencia, o que é que a condiciona, e ao mesmo tempo precisamos de dar a conhecer a nossa forma também, como é que nós somos condicionados, como é que nós funcionamos. E é importante que as pessoas criem limites na relação, mas não deixem de partilhar.
Uma última dica, Alexandra Gomes, olá Alexandra, uma última dica, nós estamos quase a acabar, mas quando falamos em encontrar a pessoa certa, e sabemos que existem bilhões de pessoas no planeta, nós devemos conhecer umas centenas, portanto quando se trata de encontrar a pessoa certa, a escolha é muito vasta e eu vou acabar um pouquinho como comecei. Encontrar a pessoa certa não deve ser não deve ser um peso, não deve ser visto como um peso, mas existem formas, existe uma lista que nós podemos fazer. Onde estão? Este foi um exercício que o Tony Robbins fez e eu achei fabuloso e vou repeti-lo convosco. Onde vocês estão? Olhem à vossa volta e vejam, contem quantas coisas vermelhas estão a ver. Olá, ok? Agora mesmo, vermelho, 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 quantas coisas vermelhas é que estão a ver? Quantas coisas vermelhas, quantas coisas vermelhas, quantas coisas vermelhas? Ok? Adientem lá o número. Quantas coisas vermelhas viram vocês? Quem é que diz quantas coisas vermelhas? Já contaram? Não contaram? Ok? Tenho a certeza absoluta que vocês encontraram muitas coisas vermelhas à vossa volta. Mas se eu vos perguntar quantas coisas castanhas é que estão aí, é mais difícil, não é? Porque nós não estávamos à procura, vocês não estavam à procura das coisas castanhas. O Pedro diz que viu 5. E castanhas, Pedro? Quantas viste? Quantas coisas castanhas? É difícil, não é? Porque não estavas à procura delas, portanto não estavas a contá-las. É mesmo isto que nos acontece. Então, o que nos ajuda... A Madalena Martins encontrou 6. Boa, Madalena! O que nos ajuda a encontrar a pessoa certa ou a pessoa mais próxima de nós é nós fazermos uma lista. A Anastasia Bior encontrou 2. Ok, o que nós podemos fazer é uma lista, pegam numa folha, ok? Deixem-me pegar aqui numa folha para vos mostrar. Dividem a folha em 2 partes, ok? Uma folha assim ao alto. Dividem em 2 partes e deste lado vocês vão escrever o que a pessoa tem que ser ou ter. Tem que ser ou ter. E aqui deste lado vocês vão escrever não pode ser nem ter. Ok? Tem que ser ou ter, não pode ser nem ter. E depois de fazerem esta lista, se vocês quiserem partilhar connosco aí no Facebook, sinta-se à vontade. Seria muito giro ver o que é que vocês acham que deve estar nesta coluna e o que é que vocês acham que deve estar nesta coluna. O que acontece é que se vocês conseguirem fazer uma lista deste género de forma exaustiva, e deixem-me dizer-vos que muitas pessoas com quem eu tenho trabalhado têm descoberto de facto pessoas muito semelhantes a esta lista. Eu já vos explico porquê. O que acontece é mesmo aquilo que aconteceu com procurar em vermelho. Se nós procurarmos pessoas como as desta lista, ou se nós estivermos com o nosso cérebro, o nosso subconsciente ajuda-nos a estarmos mais atentos a ver aquilo que está dentro da nossa mente, definido dentro da nossa mente. Há pouco era o vermelho e não o castanho. E com esta lista, o nosso subconsciente vai estar mais atento a pessoas como aquelas que nós descrevemos. Há um outro exemplo muito giro. Se alguém aqui já trocou de carro, lembra-se com certeza que no dia em que foi buscá-lo, ou no dia em que o escolheu, e só via carros daqueles, mas mais no dia em que o foi buscar e naqueles primeiros dias, à sua volta parece que toda a gente escolheu o mesmo carro, porque existem muitos mais carros. Isto acontece várias vezes. As mulheres, quando estão grávidas, de repente parece que há montes de mulheres grávidas à volta. Quando andam de carrinhos de bebê na rua, de repente parece que há montes de carrinhos de bebê na rua. Então, com esta lista, o que vai acontecer é a mesma coisa. Vocês vão ver muito mais pessoas parecidas com a pessoa desta lista. Ok? Não é suficiente para que a relação funcione. Não, é preciso tudo o resto que já falamos e muito mais que ainda aqui não foi dito. Mas nesta lista, vocês, se refletirem depois de escreverem, vão perceber que aquilo que vocês escrevem na coluna do tem que ser ou ter é muito parecido convosco.
ou é parecido com alguma coisa que vocês gostavam de desenvolver em vocês próprios. E o que está na lista do lado não pode ser nem ter, tem a ver com os vossos valores, com aquilo que vocês, obviamente negativos, mas tem a ver com os valores que vocês respeitam. E lembram-se, aquilo que mais afasta as pessoas, torna impossível uma relação, são os valores diferentes. Aquilo que mais junta as pessoas são aquilo que elas têm de comum. A Marina está a perguntar, então o segredo está em compreender e adaptarmos às diferenças fisiológicas entre homens e mulheres, e esse é o princípio das coisas, porque como nós reagimos de maneira diferente, nós não podemos simplesmente fazer uma lista de defeitos que aquela pessoa tem só porque ela não é ou não funciona como nós achamos que ela devia funcionar. Porque, na verdade, o nós acharmos que ela devia funcionar daquela forma é o nosso lado. É o nosso lado feminino, é o nosso lado masculino, é o nosso lado, não é o lado da outra pessoa. Ela vai reagir de maneira diferente, ok? E sim, começar por respeitar as diferenças fisiológicas é muito importante. É como a mulher que tem muita necessidade de ser compreendida e, portanto, explica ao marido muito como é que ela funciona, porque é que ela funciona, porque é que ela é assim, porque é que ela reagiu assim, porque é que naquela situação ela pensou daquela maneira ou da outra. E muitas vezes eles já as perderam, ou elas já os perderam, porque eles não conseguem focar-se, eles focam-se num assunto e depois estão ali às voltas a tentar encontrar uma solução, quando muitas vezes as mulheres nem querem uma solução, só querem ser ouvidas, não é? Porque a comunicação é uma parte muito importante da relação, ok? Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim, isto é um assunto interminável, como estamos aqui a ver. Deixem os vossos comentários, as vossas questões e eu depois responderei. Vemo-nos para a semana. Obrigada por terem estado aí.